Meus pais gastaram minha reserva da faculdade no casamento da minha irmã. Agora querem meu perdão. Tudo começou quando eu estava terminando o terceiro ano do ensino médio e minha irmã anunciou o noivado. Ela sempre foi a queridinha da família, aquela que conseguia tudo o que queria com um sorriso. Eu estava empolgado, pensando que finalmente ia entrar na Universidade Federal que sempre sonhei. Meus pais sempre me garantiram que tinham guardado dinheiro suficiente para me ajudar com os gastos da faculdade. Eles falavam sobre isso desde que eu era pequeno, como se fosse um investimento sagrado no meu futuro. Eu acreditava piamente neles e nunca questionei. Era como se nossa família tivesse um plano perfeito para minha educação. A bomba explodiu numa quinta-feira qualquer, quando voltei da escola e encontrei minha mãe chorando na cozinha. Ela me disse que precisávamos conversar sobre algo importante. Meu pai estava sentado na mesa, evitando meu olhar, mexendo nervosamente nas mãos. Foi então que eles soltaram a notícia. O dinheiro que era meu, que deveria me garantir pelo menos os primeiros 2 anos de faculdade, tinha sido usado para pagar o casamento da minha irmã. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Era impossível que isso estivesse acontecendo. Eu fiquei em choque total. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Eles explicaram que o noivo da minha irmã era de uma família muito tradicional e que não fazer uma festa digna seria uma vergonha para toda a família. Minha mãe chorava dizendo que eu ia entender quando fosse mais velho, que família era mais importante que qualquer coisa. Meu pai apenas balançava a cabeça, repetindo que eles iam dar um jeito de me ajudar de outra forma. Mas eu via nos olhos deles que não havia outro plano. Eles tinham apostado tudo numa única carta e perdido. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando em como ia contar para os meus amigos que não poderia mais ir para a mesma universidade que eles. Pensei em todos os planos que tínhamos feito, em todas as conversas sobre o futuro que agora pareciam uma piada cruel. Eu sentia uma mistura de raiva, tristeza e desespero que nunca tinha sentido antes na vida. Era como se meus pais tivessem roubado não apenas meu dinheiro, mas meus sonhos também. Eu olhava para o teto do meu quarto e me perguntava como pessoas que eu amava tanto podiam me trair dessa forma. Nos dias seguintes, tentei conversar com minha irmã sobre o assunto. Ela me disse que não sabia que eles tinham usado especificamente o meu dinheiro, mas que o casamento dela era um momento único na vida e que eu teria outras oportunidades. Ela falou isso com uma naturalidade que me deixou ainda mais revoltado. Era como se meu futuro fosse menos importante que uma festa de um dia. Eu tentei explicar para ela o que aquele dinheiro significava para mim, mas ela parecia não conseguir entender a gravidade da situação. Descobri que meus pais não tinham apenas gastado minha reserva da faculdade. Eles tinham pegado um empréstimo, usando a casa como garantia para complementar os gastos do casamento. A festa custou mais de R$ 80.000, uma quantia absurda para a nossa realidade de classe média. Meu pai trabalhava como contador numa empresa pequena e minha mãe era professora do ensino fundamental. Eles tinham literalmente hipotecado nosso futuro por uma festa. Quando eu soube disso, senti como se meus pais tivessem perdido completamente o juízo. Quando confrontei meus pais sobre o empréstimo, eles ficaram defensivos e disseram que eu era muito jovem para entender as pressões sociais que eles enfrentavam. Minha mãe explicou que a família do noivo era muito influente na cidade e que eles não podiam fazer feio. Meu pai mencionou que minha irmã tinha ameaçado cancelar o casamento se não tivesse a festa dos sonhos dela. Eu percebi que meus pais tinham sido manipulados, mas isso não diminuía minha raiva. Eles eram adultos e deveriam ter protegido meu futuro. Mas a verdade mais dolorosa veio à tona quando eu descobri que meus pais tinham mentido sobre quanto dinheiro realmente tinham guardado para mim. Eles sempre falaram que era uma quantia substancial, suficiente para me garantir uma boa parte da faculdade. Na realidade, era bem menos do que eu imaginava, e mesmo assim, cada centavo foi usado no casamento. Eles tinham me feito acreditar que eu tinha segurança financeira, quando na verdade nossa família sempre viveu no limite. Era mentira sobre mentira. Eu me senti traído de uma forma que nunca pensei ser possível. Eram as pessoas em quem eu mais confiava no mundo, aquelas que sempre me disseram que minha educação era prioridade. Descobrir que tudo isso era mentira foi devastador. Eu questionei cada conversa que tivemos sobre meu futuro, cada promessa que eles fizeram. Como eu poderia confiar neles novamente? Como eu poderia ter certeza de que qualquer coisa que eles me dissessem era verdade?
A situação piorou quando minha tia paterna veio me visitar algumas semanas depois. Ela tinha ouvido falar do que aconteceu através de fofocas da família e estava indignada. Foi ela quem me contou que meus pais tinham pedido dinheiro emprestado para vários parentes, justificando que era para investir no meu futuro, quando na verdade estava sendo usado para o casamento. Isso foi o golpe final. Não apenas tinham traído minha confiança, mas tinham usado meu nome para enganar outros membros da família. Minha tia me revelou que ela própria tinha emprestado R$ 5.000 para meus pais, acreditando que era para me ajudar com os gastos da faculdade. Ela estava furiosa por ter sido enganada e me disse que outros parentes também tinham sido ludibriados da mesma forma. A mentira dos meus pais era muito maior do que eu imaginava. Eles tinham criado uma rede de enganos usando minha educação como desculpa. Eu me senti usado e humilhado de uma forma que nem conseguia expressar em palavras. Nesse momento, eu percebi que meus pais não apenas tinham destruído meu futuro imediato, mas também tinham mentido para toda a família. Eles tinham usado meu nome e minha educação como desculpa para conseguir dinheiro emprestado e gastar tudo numa festa extravagante. Eu me senti como se fosse cúmplice involuntário de uma fraude. Toda vez que encontrava um parente na rua, eu me perguntava se eles sabiam da verdade ou se ainda acreditavam que o dinheiro tinha sido usado para mim. Decidi que não poderia mais ficar em casa. A convivência tinha se tornado insuportável. Eu olhava para meus pais e só conseguia pensar na traição. Cada vez que eles tentavam conversar comigo normalmente, eu sentia um nó no estômago. Era como se nossa família tivesse se desintegrado da noite para o dia. Fui morar com minha tia, que me acolheu com muito carinho e compreensão. Ela me disse que eu poderia ficar o tempo que precisasse para reorganizar minha vida. Morando com minha tia, eu consegui ter uma perspectiva diferente da situação. Ela me contou histórias sobre como meus pais sempre tiveram dificuldades financeiras e como eles sempre priorizaram as aparências. Ela me disse que eles genuinamente acreditavam que estavam fazendo a coisa certa, mesmo que de forma completamente errada. Minha tia me explicou que meus pais vinham de famílias muito pobres e que sempre tiveram complexos sobre sua posição social. Isso não justificava o que fizeram, mas me ajudou a entender suas motivações. Minha tia me ajudou a entender que eu precisava encontrar uma forma de seguir em frente com minha vida, independente das ações dos meus pais. Ela me encorajou a procurar bolsas de estudo e alternativas para conseguir entrar na faculdade. Foi com a ajuda dela que eu descobri sobre programas de financiamento estudantil e oportunidades que eu nem sabia que existiam. Ela me emprestou seu computador para pesquisar sobre universidades e me ajudou a organizar toda a documentação necessária. Pela primeira vez em semanas, eu senti uma pontinha de esperança. Passei os próximos meses me dedicando intensamente aos estudos para conseguir uma bolsa integral numa universidade particular. Estudava de manhã, trabalhava tarde no mercado do bairro e estudava novamente à noite. Era uma rotina exaustiva, mas eu estava determinado a não deixar que as escolhas dos meus pais definissem meu futuro. Cada hora de estudo era uma forma de me vingar da traição. Eu ia provar que conseguia realizar meus sonhos sem a ajuda deles. Durante esse período, minha irmã tentou me procurar várias vezes. Ela estava se sentindo culpada pela situação e queria conversar. Eu ainda não estava pronto para perdoar, mas também não queria carregar tanto ódio no coração. Nossos encontros eram tensos e desconfortáveis, mas aos poucos eu comecei a entender que ela também era vítima da dinâmica familiar doentia. Ela tinha sido criada para acreditar que merecia tudo o que queria, sem pensar nas consequências. Minha irmã me contou que desde pequena ela tinha sido tratada como a princesa da família, sempre ganhando tudo o que queria. Ela nunca aprendeu a valorizar o dinheiro ou a entender as consequências de suas escolhas. Quando ela exigiu um casamento caro, ela realmente acreditava que era seu direito e que meus pais dariam um jeito de resolver tudo. Ela estava começando a perceber que tinha sido mimada demais e que isso tinha prejudicado não apenas a mim, mas toda a família. Ela também me revelou que o casamento não estava indo bem. O marido dela era controlador e a família dele a tratava como se ela fosse inferior. Toda aquela festa cara tinha sido para impressionar pessoas que no final das contas não a respeitavam. Ela estava começando a perceber que tinha sacrificado o futuro do próprio irmão por uma ilusão. O casamento dos sonhos estava se transformando num pesadelo, e ela estava pagando o preço da própria ingenuidade.
Enquanto isso, meus pais estavam enfrentando dificuldades financeiras sérias por causa do empréstimo que fizeram. Eles tiveram que vender o carro e estavam cortando gastos em tudo. Minha mãe havia começado a dar aulas particulares aos fins de semana para conseguir uma renda extra. Meu pai estava trabalhando como freelancer à noite, fazendo contabilidade para pequenos negócios. Eles estavam literalmente pagando o preço da própria irresponsabilidade. Eu soube disso através da minha tia, que mantinha contato com eles. Ela me disse que meus pais estavam muito arrependidos e que queriam conversar comigo. Eles tinham percebido a gravidade do que fizeram e estavam dispostos a fazer qualquer coisa para me ajudar a entrar na faculdade. Mas eu ainda não estava pronto para essa conversa. A mágoa era muito profunda e eu precisava de tempo para processar tudo o que tinha acontecido. Minha determinação deu resultado. Consegui uma bolsa integral numa universidade particular de qualidade através da minha nota no Enem. Também consegui um estágio remunerado numa empresa de contabilidade, ironicamente na mesma área que meu pai trabalhava. Pela primeira vez em meses, eu me senti no controle da minha própria vida. Era como se eu tivesse renascido das cinzas da traição da minha família. Quando recebi a notícia da bolsa, minha primeira reação foi de alegria pura. Eu tinha conseguido sozinho o que meus pais deveriam ter me garantido. Mas logo depois veio uma sensação estranha de vazio. Eu queria compartilhar essa vitória com minha família, mas ainda sentia muito ressentimento. Era um momento agridoce. Eu tinha vencido, mas a vitória não tinha o sabor doce que eu esperava. Faltava algo importante, o reconhecimento das pessoas que mais amava. Minha tia me convenceu a contar para meus pais sobre a bolsa. Ela disse que, apesar de tudo, eles ainda eram meus pais e que mereciam saber que eu estava conseguindo realizar meu sonho. Ela também argumentou que talvez fosse a oportunidade de começar a reconstruir nosso relacionamento. Eu estava relutante, mas no fundo sabia que ela estava certa. Eu não poderia carregar esse ressentimento para sempre. Decidi fazer uma visita rápida para dar a notícia. Quando cheguei em casa, encontrei meus pais visivelmente mais magros e cansados. A casa estava com uma aparência mais simples, sem alguns móveis que eu lembrava. Era óbvio que eles estavam passando por dificuldades financeiras reais. Pela primeira vez, eu senti um pouco de pena deles. Eles estavam pagando um preço alto pelas próprias escolhas. Quando contei sobre a bolsa, meus pais ficaram emocionados e orgulhosos. Minha mãe chorou e meu pai me abraçou pela primeira vez em meses. Eles pediram desculpas novamente e disseram que estavam trabalhando duro para conseguir dinheiro para me ajudar com os gastos da faculdade. Eu vi que o arrependimento deles era genuíno. Eles tinham aprendido da pior forma possível que suas escolhas tinham consequências graves. Mas o que mais me surpreendeu foi descobrir que meus pais tinham procurado um advogado para tentar desfazer algumas das decisões financeiras que tomaram. Eles estavam tentando refinanciar o empréstimo da casa e vender algumas coisas para conseguir um dinheiro para mim. Pela primeira vez, eu vi que eles estavam realmente dispostos a fazer sacrifícios para corrigir seu erro. Não era apenas arrependimento, era ação concreta. Minha irmã também estava presente nessa conversa e pela primeira vez ela assumiu completamente a responsabilidade pelo que aconteceu. Ela disse que tinha sido egoísta e que não tinha pensado nas consequências de suas exigências. Ela estava se divorciando e queria contribuir de alguma forma para minha educação. Ver minha irmã assumir a culpa foi um alívio. Finalmente, alguém da família estava sendo honesto sobre o que realmente aconteceu. Ela me contou que tinha vendido o anel de noivado e algumas joias que ganhou no casamento para juntar dinheiro. Não era uma quantia grande, mas representava um gesto simbólico importante. Pela primeira vez, eu vi que minha irmã tinha amadurecido e estava genuinamente arrependida. Ela estava literalmente desfazendo os símbolos do casamento que tinha custado meu futuro. Era um gesto poderoso de reconhecimento do erro. Nós passamos horas conversando naquela tarde. Não foi uma reconciliação completa, mas foi o início de um processo de cura. Eu ainda sentia mágoa, mas também conseguia ver que minha família estava tentando se redimir. Eles tinham cometido um erro grave, mas estavam dispostos a arcar com as consequências. Pela primeira vez em meses, eu senti que talvez houvesse esperança para nossa família. Nos meses que se seguiram, nossa relação foi se reconstruindo lentamente. Meus pais me ajudavam como podiam com pequenas quantias para transporte e alimentação na faculdade.
Minha irmã também contribuía ocasionalmente e sempre perguntava sobre meus estudos. Era um processo gradual, mas eu sentia que estávamos no caminho certo. Não era a família que eu tinha antes, mas talvez fosse uma família mais honesta e realista. Minha experiência na faculdade foi transformadora. Eu estava estudando algo que realmente gostava e estava indo muito bem nas matérias. O estágio me dava experiência prática e uma renda que me permitia ser independente. Eu me sentia realizado e confiante sobre meu futuro. Pela primeira vez na vida, eu estava construindo algo que era completamente meu, sem depender de ninguém. Durante o segundo semestre, eu conheci uma garota na faculdade que se tornaria uma grande amiga. Ela também vinha de uma família com problemas financeiros e entendia minha situação. Conversar com ela me ajudou a processar melhor tudo o que tinha acontecido e a desenvolver uma perspectiva mais madura sobre relacionamentos familiares. Ela me ensinou que traição não é o fim do mundo, mas uma oportunidade de crescimento. Ela me fez perceber que perdoar não significava esquecer ou aprovar o que meus pais fizeram. Perdoar era uma forma de me libertar do peso do ressentimento e seguir em frente com minha vida. Ela me ajudou a entender que eu podia manter limites saudáveis com minha família sem carregar ódio no coração. Era possível amar pessoas que me machucaram sem me tornar vulnerável novamente. No final do primeiro ano da faculdade, eu decidi ter uma conversa definitiva com meus pais. Eu queria estabelecer as bases para nosso relacionamento futuro. Disse para eles que os perdoava, mas que nossa relação precisava ser baseada em honestidade e respeito mútuo dali em diante. Eu não queria mais ser tratado como uma criança que não entendia as complexidades da vida adulta. Meus pais aceitaram minhas condições e prometeram nunca mais tomar decisões que me afetassem sem me consultar. Eles também se comprometeram a ser mais transparentes sobre sua situação financeira e a não fazer promessas que não podiam cumprir. Era um novo começo para nossa família. Não era perfeito, mas era honesto. Eu preferia uma família imperfeita, mas verdadeira do que uma família aparentemente perfeita, mas baseada em mentiras. Durante o segundo ano da faculdade, algo inesperado aconteceu. Meu chefe no estágio ficou impressionado com meu desempenho e me ofereceu uma posição de meio período com um salário bem melhor. Isso significava que eu poderia não apenas me sustentar, mas também começar a economizar dinheiro. Pela primeira vez, eu estava em uma posição financeira melhor do que meus pais. Era uma reviravolta irônica, mas também gratificante. Com minha situação financeira melhorada, eu comecei a ajudar minha família de volta. Não era muito, mas eu conseguia contribuir com algumas contas da casa. Meus pais ficaram surpresos e emocionados com minha generosidade. Eles não esperavam que eu os ajudasse depois de tudo o que tinha acontecido. Mas eu tinha aprendido que ser a pessoa melhor significava agir com bondade mesmo quando não era merecido. Minha irmã finalmente conseguiu se divorciar e estava tentando reconstruir sua vida. Ela tinha voltado a morar com nossos pais e estava fazendo um curso técnico para conseguir um emprego. Ver ela lutando para se reerguer me fez perceber que todos nós tínhamos pagado um preço alto pelas escolhas que foram feitas. Ela tinha perdido o casamento e a ilusão de segurança. Eu tinha perdido a confiança na família. Meus pais tinham perdido a estabilidade financeira. Mas também havia ganhos. Eu tinha ganhado independência e autoconfiança. Minha irmã tinha ganhado maturidade e responsabilidade. Meus pais tinham ganhado uma perspectiva mais realista sobre suas limitações. Nossa família tinha sido quebrada, mas estava sendo reconstruída sobre bases mais sólidas. Não era a família dos meus sonhos, mas era uma família real. No terceiro ano da faculdade, eu recebi uma oportunidade de intercâmbio que mudaria minha vida. A universidade oferecia um programa de 6 meses numa universidade canadense, com bolsa integral. Era uma chance única de expandir meus horizontes e ganhar experiência internacional. Mas também significava ficar longe da família que eu estava lentamente perdoando. Meus pais me encorajaram a aceitar a oportunidade. Eles disseram que era exatamente o tipo de experiência que eles sempre quiseram que eu tivesse. Minha mãe chorou quando soube da notícia, mas eram lágrimas de orgulho. Meu pai me disse que eu tinha me tornado o homem que eles sempre sonharam que eu fosse. Era reconhecimento que eu não esperava, mas que significava muito. Durante minha estadia no Canadá, eu tive tempo para refletir sobre tudo o que tinha acontecido. A distância me deu uma perspectiva ainda mais clara sobre minha situação familiar. Eu percebi que, apesar de tudo, eu ainda amava meus pais e minha irmã.
Eles tinham cometido erros graves, mas eram humanos. Eu também comecei a perceber que a traição, por mais dolorosa que fosse, tinha me tornado uma pessoa mais forte e determinada. Eu mantinha contato regular com minha família através de videochamadas. Minha irmã tinha conseguido um emprego e estava contribuindo para as despesas da casa. Meus pais pareciam mais felizes e menos estressados. Eles tinham conseguido renegociar o empréstimo da casa e a situação financeira estava se estabilizando. Pela primeira vez em anos, nossa família parecia estar encontrando um equilíbrio. Quando voltei do intercâmbio, eu tinha uma oferta de emprego de uma empresa multinacional. O salário era excelente e as oportunidades de crescimento eram enormes. Eu tinha conseguido tudo isso por mérito próprio, sem a ajuda financeira que meus pais deveriam ter me dado. Era uma vitória amarga, mas também doce. Eu tinha provado que podia vencer sozinho. Minha formatura foi um momento muito especial. Toda minha família estava presente, incluindo minha tia que me acolheu quando eu mais precisei. Meus pais estavam visivelmente orgulhosos e emocionados. Minha irmã me disse que eu era sua inspiração para nunca desistir dos próprios sonhos. Era um momento de reconciliação e celebração ao mesmo tempo. Durante o discurso de formatura, eu olhei para minha família na plateia e senti uma paz que não sentia há anos. Eles tinham me machucado profundamente, mas também me ensinaram lições valiosas sobre resiliência e autodeterminação. Eu tinha aprendido que não podemos controlar as ações das outras pessoas, mas podemos controlar nossas reações. Eu tinha escolhido crescer ao invés de me amargurar. Após a formatura, eu decidi ter uma conversa final com meus pais sobre tudo o que tinha acontecido. Eu queria fechar esse capítulo definitivamente e seguir em frente. Nós conversamos por horas, revisitando todos os momentos dolorosos e também os momentos de crescimento. Meus pais pediram desculpas mais uma vez e eu aceitei com sinceridade. Eu disse para eles que o perdão não significava que eu tinha esquecido o que aconteceu, mas que eu não queria mais carregar o peso do ressentimento. Eu tinha aprendido que perdoar é um presente que damos a nós mesmos, não às pessoas que nos machucaram. Meus pais ficaram emocionados com minha maturidade e sabedoria. Eles reconheceram que eu tinha me tornado um homem melhor do que eles esperavam. Hoje, 5 anos depois de tudo isso, posso dizer que nossa família está em um lugar muito melhor. Não é perfeita, mas é honesta e baseada em respeito mútuo. Meus pais aprenderam a viver dentro de suas possibilidades e nunca mais fizeram promessas que não podiam cumprir. Minha irmã se tornou uma pessoa responsável e independente. Eu me tornei um homem confiante e bem-sucedido. Eu tenho minha própria casa, um emprego que amo e relacionamentos saudáveis. Minha experiência me ensinou o valor do trabalho duro e da autodeterminação. Também me ensinou que as pessoas podem mudar e que o perdão é possível, mesmo depois de traições profundas. Não é um processo fácil, mas é possível quando há amor verdadeiro envolvido. Minha relação com meus pais nunca voltou a ser como era antes, mas se tornou algo melhor, uma relação baseada em honestidade e respeito mútuo. Nós aprendemos a valorizar uns aos outros de forma mais profunda. Eles aprenderam a me respeitar como adulto e eu aprendi a vê-los como seres humanos imperfeitos, mas que genuinamente se importam comigo. Minha irmã e eu nos tornamos mais próximos do que nunca. Ela me disse que eu sou seu herói por ter conseguido superar tudo o que aconteceu sem me amargurar. Eu disse para ela que ela também é minha heroína por ter tido a coragem de reconhecer seus erros e mudar. Nós dois aprendemos que família não é sobre ser perfeito, mas sobre estar presente nos momentos difíceis. Se você está passando por uma situação similar, minha dica é: não deixe que as escolhas ruins das outras pessoas definam seu futuro. Lute pelos seus sonhos, mesmo que tenha que fazer isso sozinho. E lembre-se de que perdoar não significa aceitar comportamentos inaceitáveis, mas sim se libertar do peso do ressentimento. O perdão é um processo, não um evento único. Minha família aprendeu uma lição valiosa sobre prioridades e consequências. Eu aprendi sobre resiliência e autodeterminação. No final, todos nós saímos dessa experiência como pessoas melhores, mesmo que o caminho tenha sido doloroso. A vida nem sempre é justa, mas sempre oferece oportunidades para quem está disposto a lutar por elas. E às vezes, as maiores traições podem se transformar nas maiores oportunidades de crescimento. Olhando para trás, eu percebo que essa experiência definiu quem eu me tornei. Ela me ensinou que posso confiar em mim mesmo, que posso superar adversidades e que posso perdoar sem me tornar vulnerável novamente. Essas são lições que nenhuma educação formal poderia me ensinar.
Foram lições de vida que me tornaram uma pessoa mais forte, mais sábia e mais compassiva. E por isso, de uma forma estranha, eu sou grato por ter passado por tudo isso.